Olá, então vamos começar a segunda parte da nossa aula de hoje. Então tivemos aquela motivação, essa motivação de algum certo sentido, né? Transformar as nossas matrizes que a gente vem trabalhando, transformar as matrizes de operadores. De alguma forma a gente tem esse objetivo de tentar trocar isso por matrizes diagonais, tá? Porque matrizes diagonais, como a gente viu nos exemplos, são fáceis de operar, são fáceis de manipular algebricamente e o operador, se um operador, uma matriz de um operador não acertar a base, ela é da forma diagonal, então a expressão dela nessa base acaba sendo bem fácil de entender, tudo bem? Então esse é o nosso objetivo. Então vamos começar, na verdade, com os preparativos, tudo bem? Os preparativos para ir nesse caminho de, dado um operador linear, descobrir se é possível a gente transformar esse operador linear, ou seja, se existe uma base no qual ele tem uma representação matricial da forma diagonal, e se for possível, como a gente faz isso, né? Então a gente vai começar a caminhar nesse caminho. Então primeiro a gente precisa de alguns ingredientes, alguns passos anteriores até chegar a esse ponto. O primeiro passo importante é o estudo de autovalores e autovetores, tudo bem? Então, autovalores e autovetores. Então aqui é uma definição. Então você já viu um espaço vetorial e T de V em V um operador linear. Tá? Então, como vocês vão perceber, a gente aqui sempre vai estar trabalhando com operador linear no sentido assim que são transformações lineares que vão no espaço nele mesmo. Tá? Então aqui, por exemplo, você fixa um espaço vetorial e considera uma transformação linear T que vai nesse espaço nele mesmo. Isso que a gente tem chamado de operador linear. Né? Então você pega um operador linear, aí lá, suponha que tenha um vetor U, você tem um vetor U nesse espaço, só que o vetor U não é o vetor nulo, tá? Se diz que esse vetor é um autovetor de T, se existir um número escalar lambda, tal que T de U é igual a lambda V, tá? Se isso ocorrer, a gente diz que lambda é um autovalor de T associado a U. O que isso aqui está falando? Ele está falando assim. Ele está falando que esse U é um autovetor. U é um autovetor do operador T, né? Se o U for diferente de zero. E além disso, quando você olha o U e o T de U, lembrando daquela nossa intuição do caso de R2, de segmentos orientados, esses elementos eles têm a mesma direção. Tudo bem? Ou seja, tanto o U quanto o T de... Pensa por um momento que T você está trabalhando uma transformação linear de R2 em R2. Tudo bem? Então, dizer que U é um autovetor de T quer dizer que, primeiro, que U tem que ser diferente de zero, tá? Diferente do vetor nulo. E segundo, ele está falando para a gente que o U e o T de U eles têm a mesma direção. Tudo bem? Então, U e T de U tem que ter a mesma direção. Tá? Em outras palavras, o U e a imagem de U, que é o T de U, eles são paralelos. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, esse quadro que está, essa igualdade está expressada aqui, é justamente isso. Está dizendo que, opa, aqui é U, tá? Lambda U. Tá? Tá dizendo que o T de U é igual a lambda U. Ou seja, tanto o U quanto o T de U são paralelos. Tem a mesma direção. Tudo bem? Então, quando isso acontece, né? O U e a imagem T de U são paralelos, você diz que o U é um autovetor. O escalar lambda, que dá essa proporção entre eles, você chama de um alto valor, é um alto valor de t associado ao autovetor u. Tudo bem? Então, autovetor é isso. Autovetor é um vetor que ele é diferente de zero e tal que o t de u, o t de u vai ser igual a um lambda u. Tudo bem? Isso que a gente chama de autovetor. E aquela constante, o escalar que dá o lambda u, o lambda a gente chama de alto valor de t associado a U. Tá? Só corrigindo aqui é T de U. Tá?
Primeira observação, né? Por que a gente pega U diferente de zero? Né? Por que U diferente de zero? Porque se U for zero, então T de zero é zero. Tudo bem? Então zero é igual a lambda vezes zero, qualquer que seja a lambda pertencente aos reais. Tá? E como vocês vão ver no lema que está o seguinte, então o lambda não estaria bem determinado. Porque se o T de zero é igual a zero, zero você pode escrever como sendo lambda vezes zero, qualquer que seja a lambda. Então você não conseguiria associar o zero, o autovetor, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque ele não é, mas você não conseguiria associar o zero a um único escalar lambda. Poderia ser qualquer lambda, tudo bem? Por isso que tem essa restrição aqui, ó. Lambda diferente do vetor nulo, tá? Então alguns resultadinhos, né? É que o autovetor lambda é determinado univocamente por T e U, tudo bem? Então assim, se o U é um autovetor, então vai existir um escalar lambda tal que o T de U é igual a lambda U. Além disso, se esse for o caso, esse lambda é único, não pode ser 2. Porque suponha que o T de U é igual a lambda, sei lá, lambda 1 U, mas também suponha que o T de U é igual a lambda 2 U, né? Tudo bem? Então daqui você vai sair que lambda 1 U é igual a lambda 2 U. Então isso aqui vai implicar que lambda 1 menos lambda 2 vezes o vetor U é igual ao vetor nulo. Tudo bem? Mas, por hipótese, como a gente está colocando lá na definição, o vetor U, como ele é um autovetor, ele não pode ser o vetor nulo. Logo, esse elemento aqui, isso aqui tem que ser igual a zero, que vai implicar que o lambda U tem que ser igual a lambda 2, tá? Então, assim, se o U for um autovetor, o lambda que faz esse papel aqui, ó, T de U é igual a lambda 1U, ele acaba sendo o mesmo. Ele acaba sendo único, tudo bem? Tá? Então, o lambda que satisfaz essa propriedade, esse lambda que está aqui, ele é único. Só pode existir um lambda só. O lema 2, então agora você faz um pouco ao contrário, né? Você fixa um lambda. Tá? Você fixa o número real lambda. Aí o conjunto de todos os vetores, né? Então todos os U pertencentes a V, tal que o T de U é igual a lambda U, é um subespaço vetorial de V. Tá? O que você está falando aqui? Você está falando que esse conjunto aqui, primeiro, como ele tem que satisfazer essa propriedade, ele é o conjunto formado por todos os autovetores. Conjunto formado por todos não, mas conjunto formado pelos autovetores de T que são associados a lambda. Tudo bem? Tá? E aí eu estou dizendo que esse conjunto aqui é um subespaço vetorial. Tá? Então, ó, fixou o lambda. Então, o lambda está fixado. Você pega todos os vetores, todos os vetores U, tal que o T de U é igual a lambda U. Em outras palavras, você pega todos os autovetores de T associado ao autovalor lambda. Tudo bem? Nesse caso, esse conjunto aqui, ele não é só um conjunto, mas ele é um subespaço vetorial. Né? Por que isso? Né? Como é que eu sei que isso aqui é um subespaço vetorial? Porque assim, ó, isso aqui, essa formulação vai ser importante mais pra frente. Porque se T de U é igual a lambda V, ou lambda U, isso C somente C, né, o T calculado em U menos lambda U é zero, né? É o vetor nulo. Só isso é verdade se somente C, o T, operador T, menos o operador identidade, na verdade é menos lambda vezes o operador identidade, calculado em U, é igual a zero. Tudo bem? Tá, esse I, então esse I ele vai de V em V, é um operador linear de V em V, tal que o I de U é sempre ele mesmo U, tudo bem?
Então você pode escrever essa expressão, ó, t de u menos lambda u igual a zero. Você pode escrever como sendo o operador t menos lambda i de identidade, calculado no vetor u dá zero. Tudo bem? Bom, mas isso aqui acontece se somente se, então, o U vai pertencer ao kernel, né, o núcleo do operador t menos lambda identidade. Tudo bem? Tá legal? Então, t de u é igual a lambda u, se somente se o u vai pertencer ao kernel desse operador t menos lambda i. Você está dizendo, então, que esse conjunto que está aqui escrito, ó, então o que a gente está mostrou na verdade é que esse conjunto aqui, dos u pertencente a v, tal que t de u é igual a lambda u, t de u igual a lambda u, é na verdade o kernel, o núcleo, né, do operador t menos lambda identidade. Tudo bem? Bom, mas aí a gente já sabe lá das aulas, quando a gente estava trabalhando com transformações lineares, que o núcleo de um operador é sempre um subespaço vetorial. Então isso aqui é sempre um subespaço vetorial. Tá? Isso lá das nossas aulas de transformações lineares. Então, o que a gente concluiu? A gente conclui que esse conjunto aqui, ó, U pertencente a V, tal que o T de U é igual a lambda U, é também um subespaço vetorial. Tudo bem? Então esse lema aqui está aprovado. E fixado lambda, né, a gente denomina esse subespaço vetorial aqui de subespaço próprio de lambda, a gente denota ele por V lambda. Então pensa aqui que esse V lambda, esse V lambda são todos os autovetores do operador T associado ao autovalor lambda. Né? Vou escrever aqui, então, esse V lambda é igual autovetores de T associado ao autovalor lambda. Tudo bem? Então, V lambda é isso. Na verdade, minto, né? Então, é os autovetores de T associado ao autovalor lambda, mas o vetor nulo, né? Tudo bem? Porque assim, se olhar a definição aqui, até olhando o kernel, o vetor nulo está sempre aqui, tá? Mas como o vetor nulo, a gente, por definição, a gente não fala que ele é um autovetor, então eu não posso simplesmente falar que são os autovetores de T associados ao autovalor lambda. Eu tenho que colocar ainda o zero, né? Tá? Tudo bem? Então, pensa no V lambda formado por todos os autovetores de T associado ao autovalor lambda e mais ainda você coloca o vetor nulo lá. Então, o vetor nulo sempre estará nesse conjunto, tá? Pelo fato de, por exemplo, ser um subespaço. Legal, mas vamos ver alguns exemplos, né? Para ficar claro essa situação. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, é o exemplo T. Então, é um operador que vai de R2 em R2. Ele tem a forma T de x de y é igual a yx. Então, vamos só dar uma olhada aqui nesse operador, o que ele está fazendo?
Então, só vou escrever aqui, então, t de x, y, ele faz a troca das coordenadas, né? Então, vai ser y, x. Mas só vamos dar uma olhada nesse operador, o que, que ele está fazendo. Então, vamos denotar aqui por x e aqui por y. E aí eu vou desenhar algumas retinhas importantes. Tá? Então, eu vou desenhar aqui só algumas retas. Essa aqui é a reta, é a diagonal, né? Chamado de delta. Que delta são a diagonal formada pelos pontos que x igual a y. E esse aqui é o menos delta, que é formado pelo x igual a menos y. Tá? E aí vamos observar alguns pontos interessantes. Se eu pegar um ponto aqui do eixo x, se eu pegar um ponto aqui do eixo x, o que ele vai fazer? A t de xy troca as coordenadas, vai para o yx. Então, quando você faz pega um ponto que está aqui, o que ele vai fazer? Ele vai associar, aqui a coordenada vai ser da forma x0. Ele vai associar pela t, ele vai jogar para o 0x. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o ponto para cá. Tudo bem? Então, o t vai fazer isso. Então, ele vai pegar um ponto que está aqui no xy e ele acaba jogando a gente aqui para cá no eixo y. Tudo bem? Tá? Então, dessa observação, só dessa observação, nenhum ponto não, né? Nenhum vetor. Algumas observações, né? Nenhum vetor da forma x0 é autovetor. Porque, lembra? Ser autovetor quer dizer que quando você pega o operador t e aplica nesse elemento, o resultado dá alguma coisa que tem a mesma direção que esse vetor inicial, tudo bem? Que é aquela coisa do t de u ser igual a lambda u. Mas se você pegar um elemento aqui, ó, no eixo x, então ele vai ser da forma x0, quando você aplicar t, ele vai virar, t de x0 vira 0x. Ou seja, ele vai cair aqui no eixo y, tá? Então é claro que essas duas direções, né, a direção desse vetor aqui com a direção desse outro vetor aqui, eles não são a mesma. Porque, em particular, na verdade, eles são perpendiculares. Então, eles não são paralelos. Tudo bem? Então, nenhum vetor da forma x0 pode ser um autovetor. Tá? Tá? Ficou claro? Porque quando você pega a imagem de um elemento que está aqui no eixo x, ele não tem a mesma direção do que esse elemento que está no eixo x. Porque, em particular, ele vai para o eixo y. Tá? Então, a direção desses dois, a direção e a direção do t de u são perpendiculares em particular, tá? Então, não pode ser paralelo. Da mesma forma, tá? Nenhum vetor que está no eixo y pode ser autovetor. Tá? Mesma ideia, né? Se você vai pegar um elemento que está aqui, o que o operador t vai fazer? Ele vai te jogar no eixo x. Então, se você pegar alguém que está no eixo y, ele te joga no eixo x. Então, também eles não têm a mesma direção. Em particular, esses vetores não podem ser autovetores. Tá? Então, isso aqui é uma observação. Legal. Agora, outra observação. O que acontece se eu pegar elementos, vetores que estão aqui na diagonal, x igual a y? Tá? O que acontece se eu pegar um elemento que está aqui? Ó? Se eu pegar um vetor que está aqui, né, que tem um... Se eu pegar um vetor assim, o que ele vai fazer? O que o operador t faz? Se eu pegar um ponto aqui, o que eu sei dele? Como está na diagonal, eu sei que x é igual a y, né? Esse ponto aqui é o x igual a y. Então, as duas coordenadas são iguais. Né? Então, se x e y pertence à diagonal, então x é igual a y. Certo? Logo, quando você fizer o t de x, y,
É a mesma coisa que você está fazendo o t de xx, né? Porque o x é igual a y. Mas o t de xx, por definição, você vai trocar as posições das coordenadas. Mas as coordenadas são as mesmas, né? Então você vai acabar não mudando nada. Então t de xy acaba sendo xy, que é igual a xy, né? Tá? Tudo bem? Então se você pegar um elemento aqui, por exemplo, esse segmento é de segmento orientado azul, quando você aplicar t, ele vai nele mesmo, tá? Porque o x é igual a y, tá? X é igual a y, quando você troca, dá ele mesmo. Tudo bem? Então t de xy é igual a xy. Logo, sim, xy é autovetor. Tudo bem? E qual que é o alto valor associado? Associado ao alto valor. Olha, t de xy deu igual a xy. Então qual é o escalar que você está colocando aqui? Então t de u deu igual a t de u deu igual a qual que é o escalar? Lambda igual a 1. Tudo bem? Então todo elemento que está aqui nessa diagonal aqui é um autovetor e além disso é um autovetor associado ao alto valor lambda igual a 1. Tudo bem? Então, alto valor associado a são autovetores associados a alto valor lambda igual a 1. Tá? Legal? Legal. E agora, o que acontece se eu pegar um elemento na outra diagonal? Nessa diagonal aqui. Vou pegar um elemento que está aqui, ó. Aqui, eles são os pontos da forma x igual a menos y. Tudo bem? X igual a menos y. Então, se xy pertence àquela outra diagonal, que eu estou chamando de menos delta, então x é igual a menos y. Tudo bem? Logo, o que acontece se aplicar o t em algum elemento que está ali, xy? Vai dar o t, opa, ele dá assim, ó, ele dá o t. Isso aqui é a mesma coisa que calcular o t, como x é menos y, então eu posso escrever assim, ó. É a mesma coisa que você calcular o menos y, y. Tudo bem? E quanto que é o t de menos y, y? Ele troca as coordenadas. Ele vai fazer assim, então eu vou fazer y e menos y. Tá? Esse é o operador t. Só que isso aqui é a mesma coisa que se fizer o menos y e y. Tudo bem? Você só colocou o sinal de menos para fora. Então esse aqui fica negativo e esse aqui fica positivo. Só que então, ó, menos y quem era? Era o x. Tudo bem? Então o que que deu? T de xy é igual a menos xy. Então, de novo, assim, xy é autovetor associado ao alto valor. Qual que é o alto valor aqui agora? Deu assim, ó, deu que t de xy é igual a menos xy. Então, qual que é o alto valor? É menos 1. Tudo bem? Tá? Então, se você, por exemplo, pegar alguém que está aqui no eixo x ou no eixo y, eles não podem ser autovetor. Se você pegar pontos que estão nessa diagonal, eles são autovetores. E são autovetores associados ao alto valor lambda igual a 1. Por outro lado, se você pegar elementos que estão aqui nessa outra diagonal, né, na diagonal secundária, então eles também são autovetores. Também são autovetores. Só que eles são associados ao alto valor lambda igual a menos 1. Tudo bem? Tá? Então isso aqui é só um exemplinho, tá?
Então é só um exemplinho para vocês entenderem bem qual que é esse conceito de alto valor e alto vetor. Vamos olhar mais um? Vamos olhar esse agora. T de xy tem que ser igual a menos yx. Tá? O que esse operador está fazendo? Vamos dar uma olhada. É em R2 e R2, né? O que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ó. Deixa eu... Deixa eu colocar o quadriculado aqui. Esse operador está fazendo assim, ó. Então aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y, tá? Porque eu estou no R2, né? Então T vai de R2 em R2. Ele faz o seguinte, ó. Ele pega um vetor aqui qualquer. Então isso aqui é o ponto XY. Tá? O que ele faz? Ele pega esse elemento XY, ele vai jogar onde? Ele vai jogar no menos YX. Então, ó, por exemplo, aqui é o vetor 3 é 1, 2, 3, 4. E a altura é 1, 2, 3, 4, 5. Então esse é o 4, 5. Ele vai jogar no menos 5, 4, né? Então T de XY, T de XY é igual a menos Y e X. Então o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai jogar no menos 5, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vou jogar aqui. Menos 5, 4. 4? Isso. 1, 2, 3, 4. Então eu vou estar jogando ele pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Isso. Tá, ele fez isso. Então T de xy é igual a menos yx. Então, por exemplo, se ele pegar o xy igual a 4, 5, ele está jogando o ponto 4, 5, ele joga no menos 5. 1, 2, 3, 4. No menos 5, 4. Tudo bem? Então T. Opa. T de xy é igual a. Opa. T de 4 e 5, ele está jogando por menos 5 e 4, né? Esse cara aqui. Então esse aqui seria o U, esse aqui seria o T de U. Tá? Ele sempre faz isso. Em particular nesse caso que a gente vê aqui, isso aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Tá? Então, de certa forma, ele pega um vetor e a imagem dele é alguma coisa que vai ter ângulo de 90 graus com a imagem. Tudo bem? Então, o T de U e o U, entre eles vai ter um ângulo de 90 graus. Tá? 90 graus ou 270, né? Mas por que... Tudo bem? Então aqui a gente já colocou um exemplo e nesse exemplo aqui deu que ele está com um ângulo de 90 graus. Em particular, está dando uma intuição para a gente que o U e o T de U está dando uma certa ideia, principalmente só no exemplo que a gente fez, que está dando uma ideia que o U e o T de U, na verdade, eles vão ser perpendiculares.
ou mais especificamente usando a linguagem da última aula, que eles vão ser ortogonais. Tudo bem? Como que a gente checa isso? Né? É fácil, né? Como você checa se dois vetores são ortogonais? Lembrando da aula passada. Então você tem que checar que se o U e o T de U, produto escalar, se ele vai ser zero, né? Tá bom. O U é o xy, tá? Então se eu fazer U, T de xy, certo? Isso aqui é igual a quem? É igual a xy, produto interno com T de xy. Quem é T de xy? É o menos yx, certo? Aí quanto é que dá isso aqui com produto escalar, produto interno usual de R2? Vai dar x menos y, então vai dar menos xy. E a segunda parcela vai dar mais yx, mais xy. Que dá quanto? Dá zero. Tudo bem? Logo, U e T de U são ortogonais. Tá? Aí você pergunta, ué, se o U e o T de U são ortogonais, eles podem ser paralelos? Claro que não, né? Tudo bem? Então, se U e T de U são ortogonais, né? Então, eles estão fazendo um ângulo, por exemplo, de 90 graus, não tem como eles dois serem paralelos. Tudo bem? Bom, mas esse U e o T de U e o U que você pegou aqui é um U qualquer, né? Um qualquer diferente de zero. O que você está concluindo aqui nesse exemplo? Será que você vai conseguir um U tal que o T de U e o T de U eles são paralelos? Você vai conseguir? Não, né? Não existe. Tá? Então, qual é a conclusão que você chegou aqui? Que o T não possui autovetores. Tá? Tudo bem? Porque é só pensar assim, o que esse operador está fazendo? Ele pega todo o vetor que. Ele pega todo o vetor e transforma ele e joga num outro vetor que é ortogonal ao vetor original. Tudo bem? Então todo vetor que ele pegar, ele vai e joga para um vetor ortogonal. Logo, não tem como que o U e o T de U serem paralelos. Tudo bem? Não tem como o U e o T de U terem a mesma direção. Tudo bem? Então esse operador é um operador que não tem nenhum autovetor. Tudo bem? Não tem nenhum autovetor. Em particular, ele não vai ter nenhum autovalor. Tudo bem? Tá? Então esse aqui é um exemplo de uma aplicação linear, né? Simples, que vai do R2 em R2, mas é um tipo de aplicação de operador linear que não possui nenhum autovetor. Tá? Isso pode acontecer. E aqui estava bem claro, né? Porque que ele faz? Ele sempre pega um elemento e joga no ortogonal a ele. Tá? Então, se ele joga sempre pro ortogonal, não tem como ele e a imagem deles serem paralelos. Tudo bem? Terem a mesma direção. Ele sempre joga para um elemento que é ortogonal. Logo, esse operador T não pode ter autovetores. Tá? Então, o que a gente concluiu ainda mais? Você conclui ainda que o V lambda, né, você pode escrever, aquele espaço. Então, o espaço vetorial associado ao alto valor lambda, tipo, não tem, lambda não pode ser alto valor, tudo bem? Então, para qualquer lambda que você pegar, isso aqui só vai dar o vetor nulo, tudo bem? Qualquer que seja a lambda pertencente aos reais, tá? Então, você não tem alto valor. Esse aqui é um exemplo que vai na direção contrária, né? Que esse aqui é o operador identidade, tá? Então T de R2 a R2, T de XY é sempre igual a XY, tá? Logo, qualquer que seja XY, você vê que é um exemplo bem vai em direção oposta àquele último exemplo que a gente viu. Porque aqui qualquer que seja XY, qualquer é autovetor, tá? Qualquer diferente de 0, 0, né?
escrever melhor aqui para qualquer que seja qualquer que seja xy diferente de 0, 0 é autovetor associado ao alto valor 1. Tudo bem? Em particular, o V de 1, né? É quem? É todo R2. Tudo bem? Então aqui dá todo R2. Tá? Então você vê que é um exemplo bem diferente do anterior. O anterior não tinha nenhum autovetor. Aqui, nesse exemplo, todo vetor diferente de zero é um autovetor. Tá? Então vocês veem que essa questão de ter ou não autovetor é uma coisa que varia bastante. Tá? Então tem alguns casos que vocês vão ver que tem alguns autovetores, em outros casos vocês vão ver, como a gente viu, né, que tem um operador que não tem nenhum autovetor. E tem um exemplo aqui, esse exemplo que a gente está vendo agora, é que ele tem bastante autovetor, que na verdade qualquer vetor diferente de zero é um autovetor. Tudo bem? Então V1 aqui, o espaço vetorial associado ao alto valor 1 dá todo o R2. Tá? Então esse aqui é um exemplo que tem uma abundância de autovetores.